O Silêncio de Guangzhou, uma obra de South Park. Há silêncios que guardam mais do que palavras. Há encontros que nunca precisam ser ditos. E há lugares que continuam esperando, mesmo quando a gente vai embora. Capítulo 1. A floricultura e o céu de março. O despertador tocou às 6 em ponto, mas Euhan já estava acordada. Deitada de lado, observava a luz pálida da manhã que se filtrava pelas frestas da cortina, iluminando a prateleira de livros antigos encostada na parede. A avó sempre dizia que as manhãs de março eram as mais silenciosas, como se o inverno hesitasse em ir embora e o calor tivesse medo de chegar. Euhan gostava daquele intervalo entre as estações. Era como ela própria, um quase, um meio termo. Nem tão corajosa para partir, nem tão confortável para ficar. Vestiu a camiseta branca de mangas compridas, prendeu um cabelo num coque desajeitado e desceu as escadas para a cozinha. A avó já estava lá, como sempre, cortando frutas para o café da manhã e ouvindo o rádio local com o volume baixo. Dormiu bem? Perguntou a senhora sem desviar os olhos da tábua de madeira. Euhan assentiu e ocupou seu lugar à mesa. Não precisava de muitas palavras com a avó. Era um costume antigo entre elas, que um pacto silencioso dizia apenas o necessário, mas se entendiam como se falasse demais. Às 7, abriram a floricultura. Floribrisa era o nome da pequena loja na esquina da rua principal de Guangzhou. Tinha sido do avô, depois passou para a avó e um dia talvez fosse de Euhan. Só que ela ainda não sabia se queria ser dona de uma loja de flores ou se preferia algo que nem sabia o nome. Enquanto organizava as margaridas recém-chegadas e borrifava água nas folhas das samambaias, notou o céu pela janela. Um azul lavado, quase transparente. Havia poucos clientes pela manhã. Ela gostava disso. Era o horário em que podia ouvir os pensamentos sem pressa. Às 10, a campainha da porta tocou. Euhan ergueu os olhos, esperando ver a senhora do mercado ou talvez o carteiro. Mas era um rapaz desconhecido. Bom dia, disse ele com um sorriso tímido. Vocês vendem girassóis? Euhan apontou para o canto direito da loja. Ali, mas estão pequenos. A temporada deles é no verão. Ele coçou a nuca sem jeito. Eu queria escrever algo sobre girassóis, mas precisava ver um de perto. Achei que já teria. Ela balançou a cabeça devagar e, antes que percebesse, perguntou: Você escreve? O rapaz deu de ombros. Cartas, para pessoas que não conheço. Ela franziu as sobrancelhas, curiosa, mas sem perguntar mais. Sentiu que aquele era o tipo de coisa que ela só explicaria se tivesse vontade. Mesmo pequenos, os girassóis continuam sendo girassóis, disse ela quase sem pensar. Ele sorriu, como se tivesse gostado da resposta, e caminhou até o canto da loja para observá-los. O silêncio voltou, mas dessa vez havia algo diferente nele. Não era o silêncio de antes, preenchido apenas pelo barulho do borrifador e da rádio na cozinha. Era outro tipo de silêncio, o que nasce quando duas pessoas compartilham o mesmo espaço, sem urgência e sem obrigação de falar. Euhan voltou ao seu trabalho, ajeitando as embalagens dos buquês e recolhendo as folhas caídas. Mas pela primeira vez em muito tempo, percebeu que estava esperando para ver se aquele rapaz diria mais alguma coisa antes de ir embora. E quando ele finalmente se aproximou do balcão para pagar por um botão de girassóis pequeno e torto, disse quase como um segredo: Acho que vou escrever sobre isso. Sobre o quase girassol. Euhan apenas sorriu e o viu atravessar a porta, levando consigo o pequeno girassol e uma curiosidade que ela sabia que não demoraria para querer matar. A campainha da porta se fechou atrás dele. E por algum motivo, o céu de março parece um pouco menos indeciso.